Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal O Milagre Sou Eu. E hoje com mais um vídeo lindo, vocês sabem o jeito que eu sou emocionada, que vai trazer para nós uma referência de força, fé, perseverança e o quanto Deus é poderoso para mudar a nossa história. Então, antes de entrar para a história e falar com a nossa entrevistada de hoje, eu já peço você que vai lá e curte nosso vídeo, deixa o seu like, compartilha e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que ele venha crescer cada dia mais e venha ser divulgado para que outras pessoas também possam ser abençoadas através do nosso trabalho. Vai lá no iCard e assista, clica lá que vai aparecer todos os outros vídeos. São todos vídeos muito abençoados, cada história mais linda que a outra, eu tenho certeza que vai te emocionar e tocar no seu coração. Pessoal, e hoje eu estou aqui com muita alegria no meu coração com a Tatiane, já conheço há algum tempo, sei um pouco da história dela e vou compartilhar com vocês. Olá, Tatiane! Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, eu sei que você é um milagre. E é com muita alegria que nós vamos contar a sua história. Para início de tudo, se fosse para resumir a sua história em poucas palavras, quais seria? Eu sofri muito, mas Deus mudou a minha história. Gente, e esse será o nosso tema. Eu sofri muito. Você que está aí do outro lado, que já sofreu muito ou que está sofrendo muito, fica ligadinho conosco até o final, porque eu tenho certeza que Deus ainda vai mudar a sua história. Quero explicar para vocês também que, como nós vamos falar sobre a vida dela, o passado dela, a história dela, nós vamos, citar família, mas nós não temos o interesse de denegrir a imagem de ninguém. Ela ama toda a família, né, Tatiane? Sim, com certeza, e muito. Ama muito toda a família, mas foi uma época difícil para todo o contexto familiar. Então, cada pessoa que passou pela vida dela, algumas coisas que fizeram, que causaram sofrimento, não foram por maldade, não foi de propósito. É porque o inimigo estava mesmo tentando destruir toda a família. Então, todos os acontecimentos foram momentos difíceis, mas que fizeram ela se tornar essa mulher incrível e forte que ela é hoje. Então, você aí que é parente, que vai nos assistir, que está nos assistindo, receba esse recado. A Tatiane ama muito vocês. Com certeza. Qualquer história que a gente contar, que você sinta participante dela, nós não temos o objetivo de te ofender e não tem nada de mágoa envolvida. Nós, pelo contrário, agradecemos vocês por fazer parte dessa história e contribuir para esse crescimento e amadurecimento. Recado dado, vamos lá! Tatiane, o que você lembra da sua infância? O sofrimento começou lá? Sim, foi na minha infância. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, que eu me lembro que a minha mãe, eu morava com a minha mãe e com meu pai, e minha mãe dava as crises dela. E aí teve um período que minha mãe foi internada e eu continuei morando com meu pai. Mas só explica assim para nós, a sua mãe tinha crise de esquizofrenia. Sim, crise. Como é que eram as crises dela? A crise dela era de esquizofrenia e no início eu lembro que era muito forte. A minha mãe, ela tinha que ser amarrada para não agredir as pessoas, para ela não se machucar. Ela queria se despir, ficar nua, sair correndo. E era muito triste a realidade naquela época da minha mãe. E você lembra como é que você se sentia naquela época, assim, com 5, 6 anos? Eu me sentia... Você entendia que tinha algo errado acontecendo? Sim, eu entendia porque eu via ela e sentia dó dela e eu queria fazer alguma coisa e eu não podia fazer. E aí, nessa tentativa de acalmar ela acabava sendo agredida, machucada. Algumas pessoas não entendiam que era uma doença. Assim, muitas pessoas não entendiam o que ela estava passando. Eu não compreendia, porque assim, naquela época, a minha mãe não teve um tratamento igual eu tive hoje. Então, por ela não ter o tratamento que ela não teve no passado, a minha mãe foi se arruinando, onde teve que interná-la na clínica psiquiatra.
E nessa época, você lembra como foi? Por que que levaram? Ela estava em um surto, em uma crise? Não, eu não lembro dessa época, assim, que eu tava na casa do meu pai. Eu não lembro como é que foi, assim, que internou ela. Eu só lembro que chegou um dia lá, minha irmã mais velha, ela falou assim pro meu pai: João, eu vou só levar a Tatiane ali e já volto. E nisso, ela levou eu pra casa da minha avó, que era mãe da minha mãe. E nisso, meu pai foi pra me buscar e minha avó não deixou eu ir embora mais. Ela falou que ia ficar lá e ele não desrespeitou a ordem dela. E eu fiquei morando lá com ela. Sem ver a sua mãe que estava internada. Sim, a minha mãe estava internada. E aí, depois disso, você ficou com a sua avó, mas ela também tinha os seus problemas e acabou sendo uma situação difícil. Sim, eu morava com a minha avó, ajudava ela nos afazeres. Isso com 6 anos? 6 a 7 anos. Sempre obedecia a ela, o que ela falava pra mim fazer, eu fazia. Então você meio que cuidava de casa, lavava roupa, Sim. Aprendeu tudo isso muito cedo? Aprendi muito cedo, lavava roupa, lavava louça, fazia comida. Com 6 para os 7 anos, fazia até comida? Sim, já fazia comida. E aí a vovó tinha seus problemas, acabava sendo um pouco nervosa, agitada? Sim, porque minha avó, ela como ela bebia, e quando algumas pessoas bebem, eles mudam o comportamento. E minha avó, ela mudava o seu comportamento. Ela fumava também, e sempre ela bebia, mas era pinga. Então a pinga é uma bebida muito forte. E quando ela bebia, ela mudava o comportamento totalmente. E então, assim, nessa época eu lembro que meus tios, eles saíam, porque minha avó ficava muito agressiva. Então, assim, sobrava pra mim, porque aí eu não tinha como sair, eu era pequena e eu ficava junto com ela. E assim, eu vivenciava muitas vezes ela xingando, ela jogando as panelas. Aí, muitas das vezes, ela falava assim: Tatiane, vai lá, compra pra mim uma pitulinha e traz uma pinga pra mim. Eu ia, buscava. Mas chegou uma época que eu não queria mais. Eu não queria buscar pra ela. Mas minha avó insistia e falava pra mim buscar. Eu ia e buscava. Que era a condição dela, né, do vício. Sim. Sempre, ela era uma pessoa boa, mas o vício e a bebida acabava transformando. Sim, o vício e a bebida sempre atrapalhavam. Porque quando ela tava mais sã, ela procurava ser mais amorosa com seus netos. Ela comprava bolacha recheada pra agradar os seus netos. E tentava fazer o que ela podia, né? Porque assim, minha avó também foi muito forte. Tinha vezes que a gente passou muita dificuldade, muita necessidade. E eu lembro que minha avó vinha pra Goiânia, mas uma outra mulher pedir cesta, pedir de porta em porta alimentos. E a minha avó, por mais assim que eu passei momentos bons e mais momentos ruins morando com ela, por causa da bebida dela, me doeu muito quando ela faleceu. Eu senti uma dor enorme no meu coração. Eu lembro mais ou menos que eu acho que tinha 12 anos de idade. Antes disso, eu tinha ido morar com a tia minha. A minha tia, ela cuidou muito de mim com amor e carinho. Eu lembro. Ela comprou uniforme, eu tinha muita dificuldade em matemática e ela falava que minha prima me ajudar, me incentivar, e ela fez o que pôde por mim. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. E voltei a morar com a minha avó de novo, né? Até foi onde que ela faleceu. Eu ia comprar a pinga dela, eu não sentia bem. E você lembra quando ela foi para partir? O que aconteceu com ela? Teve alguma enfermidade? Então, antes dela partir, foi depois do meu batismo. Aí foi assim, antes do meu batismo eu falava assim: vó, não quero que eles me batizem, porque eu sofri abusos, né? Então, assim, aquilo me doía muito e eu não sentia bem perto deles. Então, nessa época, você sofreu alguns abusos, tanto domésticos quanto sexuais. Nessa época eu tava, eu tive sim. Você estava com quantos anos? Eu tava, nessa época eu não lembro a idade certa, mas eu ainda era muito nova.
Eu lembro que eu tava, assim, meu corpo tava se formando ainda, né? E quando eu ia na venda para comprar a pinga para minha avó, a pessoa que tava lá queria abusar de mim. E falava, toma aqui uma balinha, vem aqui, vem aqui. Eu falava, não, não quero, não quero. E a pessoa me puxava para de trás do balcão e queria ficar me apalpando, pegando nas minhas partes íntimas. Então essa rotina de buscar o álcool para sua avó ainda levava você para as mãos de um agressor? Sim, levava. E por isso que eu falava para ela, não quero que me batiza, só que eu não contava para ninguém. Porque assim... Você se sentia impura? Você se sentia suja com o que acontecia? É porque, assim, eu tinha medo, né, do que as pessoas iam falar, eu não tinha coragem de contar, e porque, assim, eu sentia muito apoio da minha mãe, do meu pai, e eu ficava, assim, mais fechada. Nessa época, a sua mãe já tinha saído da clínica? Eu não lembro, eu só lembro que teve um período quando eu tava morando lá na casa, que era da minha avó, a minha mãe era muito agressiva, mas muito agressiva, que eu lembro que a minha avó fez um barracão pra ela e minha mãe ficava trancada. A minha mãe rasgava o colchão todinho, pedacinho por pedacinho. E minha mãe não ficava fora do barracão, mas era dentro do barracão. E você sabia que a sua mãe estava lá em crise, sofrendo e não podia fazer nada? Não podia fazer nada. Aí você ouvia os gritos dela, os choros? Muitas das vezes é igual quando ia internar ela ficava muito agressiva, muito violenta, né? E doía, né? A gente saber que ela ia ser internada e amarrar ela. E você via eles amarrando ela para tirar de lá? Você sabia mais ou menos como é que era a situação? Sabia. Então essa questão da internação aconteceu por várias vezes? Sim, por várias e várias vezes. E quando minha avó ficava sabendo alguma notícia dela, que igual ela, muitas vezes, quando ela internava na clínica, as pacientes agrediam ela, batiam nela, e aquilo doía muito dentro do meu coração, porque era minha mãe e eu sentia muita pena dela e não podia fazer nada. E quando você via alguma amiga, alguma colega, com aquele contexto familiar, pai, mãe, aquele negócio saudável, feliz, era tudo que você desejava, Tati? Sim. Quando eu olhava para a família que eu via assim, uma mãe aconselhando a filha, conversando com a filha, eu falava assim, Senhor, eu queria tanto uma mãe que me desse amor e carinho, que me desse conselho. Eu queria tanto um pai que me amasse de verdade. Porque assim, nessa época que eu tava na casa da minha avó, meu pai também era alcoólatra. E ele se separou da minha mãe, amigou com outra mulher, e a mulher proibia ele de ver as filhas. Então ele ia de madrugada bêbado, querendo ver a gente. E muitas das vezes ia, falava coisa por coisa, depois ia embora, sumia, ficava 1 ano e 2 anos sem ver, depois aparecia. E assim era. A realidade de vocês. Então, o pai também não podia ter acesso a você e ser um pai carinhoso. Não, e quando assim eu morei com ele era muito carinhoso, ele me dava muito amor, carinho, brincava comigo, fazia cozinhadinha. Então assim, quando eu fui afastada de perto dele, eu senti muito, porque eu não tinha nem amor dele, nem amor da minha mãe. Era tudo tão difícil, que você teve desejo de ser pega pelo conselho tutelar? Sim, teve. Inclusive, teve um dia que eu falei pra uma tia minha, falei assim, tia, me interna no conselho tutelar, porque eu não aguento isso mais, eu não aguento essa vida. Eu quero ficar lá, me leva, por favor. Aí ela ainda falou que ia me levar, e eu acreditei, né? Aí ela falou assim, vamos pra minha casa, que era final de semana, quando for na segunda-feira eu te levo e te interno. Eu falei, não, então tá bom, então eu vou pra sua casa, porque é lá que eu quero ficar. E pra você, o que era ser internada no conselho tutelar? Pra mim, era tipo assim, eu ia ficar lá internada, eu ia aprender a fazer as coisas lá dentro, estudar, fazer algumas atividades. Você tinha alguma noção de orfanato, essas coisas? Só um pouco, porque tinha um conhecido meu que ele tinha sido internado, né? E aí ele ia sair de lá só quando ele completasse 18 anos. Então eu pensei, eu vou pra lá, quando eu tiver com 18 anos eu saio. E cuido da minha vida.
Ok. E dessa fase, né? Quais os traumas que você ainda lembra? Eu sei que hoje em dia tem cicatrizes, né? Eu sempre falo, gente, ferida com casquinha é porque ainda não foi curada. Cicatrizes são marcas da cura. Sim. Mas olha aí, se tiver casquinha, você arranca essa casquinha, coloca um remédio e deixa essa ferida curar. Então, as suas lembranças são as cicatrizes, Sim, né? uhum. Quais os traumas que quando você olha, você fala, sobrevivi? Eu sempre falo que, assim, eu gosto de falar que eu sobrevivi adorando. Eu tive a ausência dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, que foi aonde que mais doeu dentro de mim. Eu sofri vários xingamentos, que eu não iria prestar, que eu iria virar uma prostituta. Agressões físicas? Algumas agressões físicas eu cheguei a ter. E eu tive também os abusos, né? Sexuais, que foram onde, assim, que aumentou meus traumas. E foi isso. Tatiane, aproveitando a parte que nós estamos conversando, que recado você deixa para os filhos que estão nos assistindo, que tem a sua família, né, tradicional e às vezes acha que é ruim só porque o pai dana, corrige, disciplina, a mãe. Que recado você deixa para essas pessoas que acham que a vida não é boa? Eu sempre falo assim, igual um dia eu falei na minha igreja para os jovens, né, no Dia dos Pais, porque quando chegava essa data... E das mães, que eu nunca passava com eles junto, nunca comemorava. E aquela dor era enorme, na data do meu aniversário também. E tipo assim, era pra ser um dia alegre, mas pra mim se tornava um dia ruim. E aonde que eu chorava muito, eu queria ficar mais quieta, sozinha. Mas eu falava pros jovens, falava assim, dê valor nos pais, nas mães que você tem. Porque hoje vocês têm alguém pra corrigir, pra dar conselho. Mas talvez amanhã vocês não podem ter, igual eu não tive amor nem amor de pai, nem amor de mãe, e nem posso contar com os conselhos deles. Mas vocês que podem, dê valor aos seus pais. Faz muita falta, né? Muita falta. É um espaço na alma que nada preenche. Sim, nada. Inclusive eu orava a Deus, eu falava, Senhor, me dá um pai, pelo menos um pai, para cuidar de mim. Você passou por várias residências, né? Pessoas que não dava certo em nenhuma casa, aí aparecia alguém e falava, não, eu vou levar, e depois eu vou levar. Sim. Mas nenhum desses lares você encontrou amor. Sim, alguns lares eu recebi apoio, passei por algumas dificuldades, por alguns momentos difíceis, e eu agradeço a todo mundo que se dispôs a estender a mão. Com o jeito deles. Sim, com o jeito deles, levar eu para sua casa, poder oferecer o que eles tinham. Eu agradeço, que o Senhor possa abençoar cada um. Eu sou grata a todos pelo que fizeram por mim, e que o Senhor possa abençoar vocês mais e mais. E teve uma dessas residências em que você era mocinha e a pessoa insistia para que você se prostituísse. Era um local onde acontecia alguns atos de prostituição e por você ser uma garota bonita, inteligente, meiga, a pessoa queria que você se prostituísse porque talvez você conseguiria sucesso, dinheiro. Sim, nessa época era uma época também assim que estava bem difícil. Nessa época eu já tinha começado a namorar com meu esposo. Essa pessoa falava pra mim assim, Tatiane, larga de mão dele, ele é muito novo, ele é 4 anos mais velho que eu. E eu falava assim, não quero não. E essa pessoa ainda insistia, falava pra mim assim, eu vou arrumar um velho pra você, porque vai te dar dinheiro, vai te dar as coisas, novinho vai dar nada pra você, larga de mão de novinho. Aí eu falava pra ela assim, eu não sou interesseira, eu não gosto dessas coisas, eu não quero isso pra minha vida. E mesmo que você nunca tinha tido nada na sua vida, né? Por exemplo, roupa, calçado, era tudo ganhado, velho? Era tipo assim, passava muita dificuldade em questão de roupas. Inclusive, quando eu ganhava uma roupa nova, eu não queria tirá-la do corpo. Porque eu sentia tão alegre, mas tão alegre, que eu queria ficar com ela o dia todo. Até porque isso demorava a acontecer? Sim, demorava a acontecer.
Então, para você, uma roupa ou um calçado era o melhor presente do mundo. Sim, inclusive quando chegavam, tinha uma época que uma tia minha me deu um roupão daqueles de banho, mas pensa, e um conjuntinho de roupa. Nossa, mas eu fiquei alegre, mais alegre demais da conta. Então, assim, já, né, adolescente e tendo essa oportunidade, né, de conseguir uma pessoa que tinha condição, se fosse uma jovem de cabeça meio fácil de ser levada, Sim. Você teria caído nesse mundo. Sim, hoje não era para ser quem eu sou, mas igual muitos me desejaram, não o bem, mas sim o mal. E se eu fosse seguir o exemplo que muitos me deram, hoje não era para eu ser essa pessoa que eu sou, hoje era para mim ser uma drogada, ou uma prostituta, ou uma moradora de rua. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele escreveu uma linda história para minha vida. Às vezes você tinha vontade de sair para a rua sem rumo, sem lugar. O que você sentia nessa tristeza? Então, depois que essa pessoa começou a dar esses conselhos e eu não queria aceitar, essa pessoa não queria que eu ficasse em sua residência mais. Foi aonde começou a bater o desespero. Uma outra tia queria que eu fosse morar com ela, longe daqui. E como a distância era muito grande, aí eu fiquei com receio depois de ir e não fui. E estava namorando com meu esposo. E aí depois disso eu fui fazer uma visita a um tio meu. E esse tio meu era uma pessoa assim muito meigo, muito doce. E ele era irmão da minha mãe. Eu fui visitar ele e contei a história pra ele, o que estava acontecendo lá e tudo. Aí ele falou assim, Tati, vem morar com o tio. Não precisa de ficar passando por isso, por essa humilhação, porque eu tava sendo, tipo, meio que humilhada lá, mas assim, e eu pressionada. não entendia. Se fosse para ficar lá, tinha que ser do jeito do sistema da casa. Tinha que ser do sistema da casa. E não era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí eu peguei e passei a morar com ele, né? Só que a gente passava muita dificuldade financeira. Os projetos que ele fazia não dava certo. Ele montou uma empresa para ele, uma pizzaria, não deu certo, se frustrou. Ele montou uma loja de produtos de limpeza e ele sempre falava assim, Tati, eu vou colocar você para trabalhar pro tio, você vai ficar no computador mexendo. Então, assim, eu sentia assim muito amor da parte dele, muito carinho. Ele tinha uma moto, ele me levava no colégio, mas só que aí a vida dele foi dando só errado, só pra trás. Aí a gente não tinha alimento pra comer. Muitas das vezes eu lembro que a gente comia arroz, salsicha quando ele fazia compra, arroz, salsicha e milho. Isso era no dia da compra? No dia da compra. E ele sempre comprava aquela bolacha passatempo que eu amava. Ele não deixava de comprar. Eu sempre falava, tio, compra essa bolacha pra mim. E ele comprava. E aí eu lembro que ele tinha muita amizade com muitos colegas e tudo. Então, assim, quase não parava em casa. E você ficava sozinha? E eu ficava sozinha. E aí ele pegou... Tinha uma época que só tinha, eu acho que arroz e feijão. E eu gostava já muito de couve. E não tinha nenhum pé de couve lá. Na época da minha avó tinha, né? E então eu aprendi a comer. E nesse dia eu não tinha. Aí um dia eu falei assim pra minha amiga assim, vamos ali, vamos ver se tem couve ali. Aí tinha um senhor que morava mais pra baixo, que ela conhecia, e ele tinha. Aí eu pedi umas couve, coloquei no meio do feijão, fiz, sabe? Aí foi onde que deu um sabor na comida maravilhoso. E eu comi, né? E depois disso, tinha um outro que morava também comigo, nós, né? Ele resolveu se casar, foi embora. E eu fiquei com meu outro tio. E como ele tava muito empolgado com a empresa nova dele e tinha arrumado uma namorada que morava lá próximo, ele resolveu dormir na loja, ficar mais na loja. Então, assim, eu fiquei meio que mais sozinha, né? Aí você já era sozinha de alma? Sim, sozinha de alma. E fisicamente também? Sim, fisicamente também. também. Como é que era isso pra você? Que pensamentos você tinha? Como é que você se sentia? E chegou um dia que eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho ninguém. O que eu tinha, todo mundo foi embora. Aí, eu lembro que um dia eu fui na casa de uma senhora, mãe de uma colega minha. E eu contei pra ela o que estava acontecendo comigo. Ela falou assim, minha filha, quer saber de uma coisa? Aproveita que o seu namorado quer amigar com você. E vai morar com ele. Não vai ficar sozinha, não. Aí eu pensava assim, Senhor, mas eu não quero isso pra minha vida, eu não quero casar cedo, eu não quero
não quero isso pra agora. Aí ela falava assim, aproveita, porque nem todo mundo tem essa opinião igual ele teve. Aí foi onde eu arrumei minhas coisas e fui morar com ele. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos. E aí começa uma outra etapa na sua vida. Sim, aham. E como é que foi? Aí vocês foram morar onde? Nós foi morar junto com meu sogro. Uhum. Foi um momento bom no início? Sim, no momento foi um momento muito bom. Meu sogro me recebeu muito bem, né? Agradeço ele pela oportunidade que ele me concedeu de estar juntamente com ele. E no início foi assim, muito maravilhoso. Mas assim, tinha poucos meses que a gente estava amigado, onde foi que aconteceu uma nova tragédia na minha vida. Que tragédia foi essa, Tatiane? Foi um dia que eu estava lá em casa e lá era assim, muito matagal um lado do outro e casa longe da outra. Uhum. E eu já tinha assim um receio de ficar lá por causa disso. E era mais pra baixo do setor. E nesse dia eu lembro que eu tava lavando roupa na cozinha, porque a gente morava no barracão e era tudo cerca. Uhum. E ficava um tanquinho do lado de fora, assim, na área bem pequenininha, e as roupas tudo lá dentro, e eu separando as roupas pra lavar. E de repente passou um motoqueiro indo reto. Aí eu peguei, dei uma olhada assim pra fora, de repente, porque eu já tava na cozinha. Aí o motoqueiro veio assim, e ele fez a volta. E eu achei que era colega do meu esposo, porque meu esposo tinha muito colega, os colegas dele iam muito na casa dele, né? Aí, inclusive, eu achei que era um dos colegas dele nesse dia. E aí ele pegou e parou a moto debaixo de uma árvore que tinha de frente. E nós tínhamos um pequeno portãozinho lá, de grade. Ele já chegou e já foi empurrando o portão. E nisso eu já apavorei. Eu pensei, não é quem eu tô pensando que é, não. E eu já ia correr. Mas quando eu dei uma olhada mesmo pra ele, que eu vi que era algo ruim, eu fiquei sem reação. Travei na hora. E aí a pessoa já entrou assim, com um capacete, com a viseira preta. E a pessoa era morena, escura. E ela já fez assim. Ela já fez assim. Eu pensei, meu Deus, tá armado. E agora? Aí ele entrou pra dentro da cozinha, já me puxou pelo braço. Aí ele falou assim, quem tá aqui? Eu falei assim, e eu tava sozinha, meu esposo tinha que trabalhar, meu sogro. E eu ainda peguei, pensei assim, eu vou mentir? Porque quem sabe assim, eu salvo a minha vida, né? E esse homem vai embora. Eu falei assim, moço, meu sogro foi ali na mercearia, mas ele já tá voltando. Ele foi ali rapidinho. Ele falou assim, eu quero droga, cadê as drogas? Eu quero droga, eu quero dinheiro, me dá agora. Aí, virando assim, do lado esquerdo, era o quarto do meu sogro. Ele já me puxou pra dentro desse quarto e começou a futricar uns trem do meu sogro lá, umas latinhas de antigamente que ele tinha. Olhou, não tinha nada. Aí começou a especular, quem mora aqui? Onde seu esposo trabalha? O que ele tem? E eu fui respondendo tudinho, sabe? Sem mais, sem menos, eu nem pensei de ficar sem responder. Eu respondia tudo certinho, as perguntas dele. Aí ele pegou, já abaixou a roupa dele, mandou ajoelhar. Ajoelha aqui agora. E com o revólver na mão. Aí, gente, nós não vamos entrar em detalhes do que aconteceu. Mas nesse dia, ela sofreu um grande e traumático abuso sexual, de várias formas que vocês possam imaginar, dolorosas. E aí ele foi embora, depois que ele fez o que ele tinha que fazer, e você achando até que poderia morrer. Sim, ele me ameaçou primeiro, né? Depois do ato que ele fez, né? De maldade, ele colocou o revólver perto da minha cabeça e falou assim, e agora, eu vou te matar, o que você vai fazer? Eu falei, não, moço, eu não vou fazer nada não, pelo amor de Deus, não me mata não faz nada comigo não. Nisso você estava em choque completo, Sim, em Tatiane. choque. Eu tava bamba, sabe? Eu A dor, tudo tinha trespassado, você Sim. não sabia mais. Eu não sabia mais o que fazer. Pra mim, aquele momento era o último momento da minha vida, porque eu achei que ele ia me matar mesmo. E na sua mente, durante aquele estupro, aquelas maldades, você pedia socorro pra Deus? Você pensava alguma coisa? Você lembra? Eu lembro só assim, que eu pensava assim, só em Deus. Você não queria morrer. Aquilo que eu tava passando já era outro momento mais difícil ainda da minha vida. Porque você já vinha de traumas de Sim. abuso da infância. Sim, de abuso da infância. E agora você estava sofrendo uma violência muito pior ainda. Uhum. E aí na sua cabeça você não passava nada, era como se você tivesse... Não, eu só pensava em Deus. A única coisa que eu conseguia... Socorro. Só. E aí foi aonde que ele falou assim, você não vai contar nada pra ninguém não, né? Eu falei, não vou não.
Não, então eu vou embora, mas se eu ficar sabendo que você contou pra alguém, eu vou vir e vou te matar. Aí nessa época, ele tinha feito isso, não era só comigo, ele era um maníaco na época, ele tava foragido da polícia. Ele tinha um comparsa e nesse dia ele foi ser um comparsa, né? Para a honra e a glória de Deus. Porque assim, eu já fiquei traumatizadíssima, imagina com 2. Então, assim, aí a polícia foi investigando o caso, eu tive que passar pelo materno infantil, eu tive que usar coquetel para tratamento, eu fiquei fazendo tratamento psicológico por muito tempo no materno infantil. Aí, através desse trauma, você acabou desenvolvendo depressão, ansiedade? Sim, aí no caso, eu desenvolvi mais tristeza, mais angústia, mais traumas na minha vida. Foi explodindo? Sim, foi explodindo. Nessa época eu lembro que eu chegava na cozinha, eu via a cena todinha. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia se alimentar, eu não conseguia pisar o pé na rua, porque eu ficava desorientada da cabeça. Qualquer lugar parecia que ele estava lá. Qualquer lugar. Eu já achava que ele estava lá, que ele estava chegando, que qualquer pessoa que eu via, pra mim, era ele. Uhum. E você teve que fazer tratamento também para adoecimento do corpo. Sim, fiz o tratamento e eu louvo a Deus porque nessa época uma tia minha me recolheu na casa dela, me ajudou bastante com amor e carinho. Eu lembro que nessa época foi onde que eu aceitei Jesus, né? Que eu visitei a igreja da minha sogra e ela fez o apelo e eu reconciliei com Jesus, né? Aliás, nessa época eu não reconciliei, eu aceitei, na verdade. E como que foi a reação do seu esposo? Porque eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo devem pensar, né? Porque a gente ouve casos em que o marido separa, ele não consegue mais tocar na mulher, ficar junto. Qual que foi a reação do seu esposo? Ele foi muito carinhoso comigo, muito atencioso, muito paciente comigo. Ele nunca me abandonou, nunca falou palavras pesadas que me machucasse. Ele sempre segurou nas minhas mãos. E essa questão policial, tudo ele estava com você? Sim, tudo. Quando os policiais vinham, porque era direto, como era uma investigação muito séria, então eles vinham constante na casa da minha tia. E sempre meu esposo estava por perto, sempre... Era um maníaco, um psicopata da região de Trindade. Sim, da região de Trindade. E ele já tinha feito essa violência, praticado a violência com várias mulheres. Com várias mulheres em várias casas. E depois de quanto tempo ele foi preso, você lembra? Eu lembro que, não demorou nem um mês, eu acho, para ele ser preso, né? Graças a Deus, porque assim... Eu lembro que eu não conseguia dormir, mas quando eu aceitei Jesus, porque eu já conhecia os corinhos que eu visitava as igrejas, né? Então eu já sabia alguns corinhos, então assim, eu pensava, eu preciso dormir, mas como que eu vou fazer para dormir? Porque nessa época eu não fazia tratamento com psiquiatra, eu não tomava remédio para dormir, né? Eu tava usando só os coquetel. E aí foi aonde que eu comecei a cantar, aí foi aonde que foi aliviando a minha alma e eu fui sentindo uma vontade de dormir. Foi onde que eu comecei o meu sono ser alimentado pelos corinhos de louvores. Você lembra um corinho que você mais cantava, ou que você aprendeu primeiro? Não, assim? Eu não lembro. Mas tinha aqueles corinhos que eram os corinhos da noite, aquelas músicas que você cantarolava na sua mente na hora de dormir. Que eram os corinhos da Deus e Amor, né? Que eu ia nela e lá eles cantavam esses corinhos. E trazia paz para sua alma. Trazia paz para minha alma, muita paz. Mas no início, por muitas vezes, quando você conseguia dormir, você tinha pesadelos com o acontecimento? Eu não lembro dessa época se eu tinha pesadelos, não. Eu só sei que dava insônia. E tipo assim... E um pânico. E o pânico. Eu não conseguia ter uma vida normal mais. Eu não conseguia fazer as coisas que eu te fazia no dia a dia. E quando ele foi preso, você precisou ir lá, fazer reconhecimento? Como é que foi esse processo? No dia que ele foi preso, eu recebi um alívio no fundo da minha alma. Foi onde que eu comecei a sentir paz. Né? Eu ainda pensava assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Esse homem vai me pegar na rua. Não, pra onde que eu vou? Eu vou ter que pintar meu cabelo de loira. Eu vou ter que mudar o meu jeito, porque senão esse homem vai me encontrar e vai querer fazer alguma coisa comigo, ou vai querer me matar. Então eu pensava de mudar meu visual. E o dia que eu fiquei sabendo que ele foi preso, eu senti uma fome tão grande, mas tão grande, que me deu tanta vontade de comer. Porque você não estava comendo direito. Eu não conseguia se alimentar direito. Eu não sentia nem o sabor da comida. E nesse dia eu comecei a sentir o sabor da comida, onde eu comecei a voltar a sorrir. E eu lembro que aí, depois disso, eu fui pra casa onde meu esposo alugou, porque meu esposo não queria ficar lá mais. Uhum.
E nem você, né? Nem eu, não queria ficar mais lá. Mas aí passou, ele foi condenado. Assim, eu fui, né? Ele foi condenado. Eu tive que ir lá Na audiência. Na audiência, ficar perto dele, infelizmente. Você ficou frente a frente com ele? Não, frente a frente não. Eu tava sentada assim e foi aonde que ele passou assim, pertinho de mim. Ah, mas ele nem olhou pra você? Não olhou. Mas você reconheceu ele? Aí ele não tirou o capacete, né? Eu reconheci só a cor. Ah, tá. Porque quando ele pele. fez a violência, ele Sim. ainda estava com o capacete. Tava ainda com capacete. E aí foi condenado e você Sim, pôde ficar foi condenada a livre? muitos anos de cadeia. Foi aonde que eu senti a paz na minha vida. E aí pôde voltar a construir a sua vida com seu esposo? Sim, foi aonde que eu voltei. E tinha muita dificuldade, né? Depois disso, com meu esposo. No relacionamento de vocês. Foi assim, porque mudou totalmente a nossa vida, né? Então, assim, eu tava me voltando a se readaptar novamente. Uhum. E, assim, eu lembro que meu esposo foi, assim, um grande esposo. E eu sou muito feliz por Deus ter escolhido ele pra minha vida. Porque, assim, quando Deus colocou ele na minha vida, eu falava pra ele, você é um anjo de Deus. Você é um anjo, porque, assim, ele me ajudou demais na conta, ele me ajuda demais na conta. Enquanto eu tava agoniada, angustiada, ele sempre me dava uma palavra de fé, de ânimo. Ele sempre me ajudava a levantar quando eu começava a cair. Desde quando você conheceu ele, você só tinha uns caquinhos, Sim, né? são os E caquinhos. ele apaixonou por esses caquinhos Foi. e não soltou mais. Sim, é verdade. Gente, eu quero até fazer uma pausa para falar da importância, né, do cônjuge na vida do outro. Olha para vocês verem, se a Tatiane não tivesse um homem abençoado por Deus, né, de caráter, de boa índole, ele poderia simplesmente ter abandonado ela, inventado uma desculpa, porque não foi só a mudança nessa questão sexual que ela ficou traumatizada, mas ela ficou uma pessoa também depressiva, Sim. sem se alimentar, perdeu muitos quilos, não conseguia conversar direito, não conseguia sair de casa. Então, assim, ele poderia ter 1000 motivos para dizer não aguento mais, estou cheio, cada um com seus problemas. Mas pelo contrário, ele abraçou a causa junto com ela e eles venceram juntos. E no caso das esposas também, às vezes o seu esposo está passando por um problema e tudo que ele precisa é alguém ao lado dele que confie nele, que dê palavras de esperança, né, palavras proféticas, que a história vai mudar. É muito importante nós termos alguém do nosso lado em que nós podemos confiar e que essa pessoa também pode confiar em nós. Porque quando você estava com o seu esposo, você não tinha medo de ser abandonada como você foi tantas outras vezes? Não, eu sentia muita confiança nele. E ele sempre te passou segurança? Sim, sempre me passou segurança. Ótimo. E aí, aconteceu alguma coisa boa nessa história? Vocês foram morar em outro lugar? E o que foi acontecendo? Depois, assim, de eu ter aceitado Jesus Cristo na minha vida, a minha vida foi se transformando. Eu virei uma nova criatura, né? E eu fui fazendo campanhas, né? Minha sogra me ensinou a fazer campanhas. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque, assim, ela foi uma pessoa maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida. E eu sou muito grata e muito feliz, porque através dela eu aceitei Jesus, eu conheci o melhor caminho, que é a verdade e a vida. Então, assim, eu fiz campanha quando eu fui fazendo campanhas, Deus foi transformando a minha vida. Eu fui voltando a ser uma mulher normal, né? Então, assim, logo, não demorou muito, eu engravidei do meu filho Brian Lucas. E como foi receber essa notícia da gestação? Então, foi muita alegria na hora, sabe? Eu fiquei muito surpresa, muito feliz, mas durante a gestação eu passei também por muita, como é que se diz? Angústias. Por quê? Porque eu não tinha recuperado o trauma do abuso ainda. Então, assim, tinha momentos na minha vida que eu pensava assim, pra que eu fui engravidar? Eu quero ir embora logo daqui, eu não quero ficar aqui mais, agora eu tô grávida. E na gravidez dele, eu passei por muitos enjoos. E tanto que, como eu engravidei, tipo assim, Deus foi me dando sabedoria, né? Porque a sabedoria vem dele. E o meu esposo ficou preocupado, ficou aflito, porque nós pagávamos aluguel. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, nós voltamos pra casa do meu sogro. E mesmo assim, com os traumas, eu não tinha esquecido. Nossa. Porque como eu fazia o tratamento no materno infantil, chegou um tempo que eu parei de fazer, né? E foi onde que o meu esposo também falou pra mim parar com os coquetel. Porque eu tava passando muito mal. Ele falou, Tinha muitos efeitos colaterais. Tinha muitos efeitos. Eu tava inchando muito, ficando muito gordinha.
né? Um mal-estar, acelerada, né? Um desânimo. um desânimo. E aí eu lembro que eu parei o tratamento porque ele falou e logo eu engravidei, né? Aí ele voltou pra casa do meu sogro, ele concordou. E mesmo quando eu chegava lá, eu lembrava a cena. Eu lembrava tudo, eu via Mesmo tudo. depois de algum tempo? Mesmo de alguns meses, né? Porque foi muito recente também, quando eu voltei. Eu lembrava tudo, mas peraí. Eu tentava esquecer. Eu pensava em outra coisa boa. E aí foi passando, né? Então, peraí, Tatiane, você voltou pro mesmo local, onde você foi, assim, machucada, violentada, ameaçada de todas as formas. Você voltou para ter esse filho. Sim, eu voltei lá por causa da questão financeira da gente. Só que quando eu voltei, meu esposo falou, sabe que você não vai ficar aqui durante o dia, não? Aí eu falei, não, então tá bom. Aí ele falou assim, não, então quando eu for trabalhar, eu te deixo na minha mãe. E todo dia era sua rotina. Todos os dias eu lembro que eu ficava só de cama na minha sogra. A de gestação o tempo inteiro. Eu não queria nem levantar pra comer. Só de cama, enjoo. E aí foi aonde que vinha aquelas angústias, aqueles pensamentos negativos. E ela sempre me ajudava, me dava conselho, né? O meu tio Joaquim, que morava com ela também, né? Que sogro do meu esposo, ficou sendo, né? E aí eu peguei e chegou um dia que eu falei assim, eu cansei. Eu não vou mais pra casa da sua mãe. Mas não era porque ela me maltratava, porque ela não me maltratava, ela me recebia bem. Mas é porque eu cansei de ficar na casa dos outros e eu falei pra ele... Era como se você estivesse fugindo da sua realidade. Sim. Aí eu falei, eu não quero ir mais, eu vou ficar aqui. Aí ainda tudo cercado, não tinha mudado nada, tava tudo do mesmo jeito. E ele falou assim... Não vou deixar. Eu falei assim, pois eu não saio daqui. Aqui eu vou ficar. E vai dar tudo certo. E ele, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, pode ir, que eu vou ficar com as portas trancadas. E eu vou ficar, e vai dar tudo certo. E assim eu fui fazendo. Eu ficava com as portas trancadas. O dia todo trancada. E era um barracãozinho. Um barracãozinho. Janela fechada, tudo fechado. Como se não tivesse ninguém lá dentro. Como se não tivesse ninguém. E aí você conseguiu atravessar a gestação, provavelmente com uma depressão. Sim, com a depressão. Porque os sintomas que você tinha de uma depressão bem evoluída. Sim. E aí chegou o parto, foi tudo bem ou não foi? Como é que foi? Então, e nessa época eu lembro que eu era muito nova, né? E você estava com quantos anos? Eu ia fazer 17 anos. E aí eu lembro que eu escolhi parto normal, né? Porque eu pensei assim, eu não tenho minha mãe pra cuidar de mim. Quem vai cuidar de mim? Então eu tenho que fazer parto normal. Seu esposo tinha que continuar trabalhando. Sim, tinha que continuar trabalhando. E foi por isso, eu optei por isso. Essa foi minha escolha. E eu lembro que chegou quase perto de eu ganhar, eu comecei a sentir uns mal-estar. Eu liguei pro médico, o médico falou assim, tal dia você vai lá. E já tava agendado normal. E aí ele tinha me incentivado cesariana. Ele falou, faz cesariana, você é muito nova. Eu falei, não, doutor, eu não posso, eu quero normal. E quando chegou no dia lá, ele me olhou, ele falou que tava começando a sair um líquido lá e tudo. E ele pegou e falou assim, só que você escolheu normal, você lembra? E olha o que você já tá sentindo. Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda e coloca cesariana, faz cesariana. Era dor demais? Era muito mal-estar e já tava começando a sentir muita pontada, eu sentia forte. Aí ele falou assim, você já escolheu, não tem como eu mudar. Aí eu falei, doutor, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, não era você que queria normal? Então agora você tem que fazer normal. Aí eu lembro que ele falou assim, não, mas agora nós vai mudar, eu vou fazer cesariana em você. Então, assim, eu agradeço a Deus, agradeço a vida desse doutor, o doutor Antônio, né, que fez isso na minha vida, porque ele me ajudou muito, porque na hora que eu entrei pro centro cirúrgico, que eles aplicaram a injeção, eu perdi a fala, eu não conseguia falar, me deu vontade de vomitar. Então, assim, ele ficou muito preocupado comigo na hora, as pessoas ficou muito em volta de mim, perguntando, levanta o braço, levanta, e eu não conseguia reanimar, eles não conseguiam me reanimar, e o meu bebê nasceu, mas eu não lembro de eu olhar pra ele, eu lembro do choro, mas não lembro do rostinho dele. E quando eu voltei, que eles conseguiram me voltar, eu fui pro quarto. Então, assim, ele ficava o tempo inteiro de olho em mim. Então, você teve um tempo que ficou desacordada. Sim, Fiquei. Como se você tivesse tido um pane ali naquela hora. Sim, então, assim, se eu tivesse feito normal, eu não ia dar conta. E aí o neném nasceu sadio, perfeito, Sim. Vocês voltaram pra casa? Nasceu sadio, perfeito, graças a Deus, né? Depois que eu recebi a alta, eu voltei pra casa.
E fomos tendo uma vida alegre no começo, feliz. E aí você recebeu uma bênção. Você estava com 18 anos. Ah, sim. Aí foi na época que eu tinha muito a minha... morava na casa do meu sogro, né? Mas eu tinha vontade muito de ter a minha casa. Porque como eu morei na casa de um, na casa de outro... Você nunca teve casa para chamar de minha, sim, né? Pra falar que era minha. Então, assim, nessa época, eu lembro que eu comecei a fazer alguns cursos. E lá, nesse CRAS, eles tinham falado que tinham colocado a inscrição lá do programa Minha Casa e Minha Vida. E eu pensei assim, eu vou fazer a inscrição. Porque, quem sabe, agora é minha vez de ter a minha casa. E aí eu lembro que eu fiz isso. Gente, só lembrando, com 18 anos, Com 18 anos. tinha essa maturidade. Ela nunca teve um cantinho dela. E mesmo morando com seu sogro, sendo uma pessoa boa, mas ele tudo era dele, Sim, né? aham. Não era o seu fogão, não era o seu armário, não era a sua cozinha. Sempre era de alguém. Sim. E o seu sonho era ter algo pra chamar de Sim, meu. Era. O meu sonho era... Com 18 anos. Sim. Aí quando aí umas pessoas falaram assim, mas a gente demais, vai ter sorteio e tudo. Mas sempre eu acreditei naquele lá de cima, né? Que ele podia mudar a minha história. Você falava, não dá pra ser só destruição. Uma hora vai acontecer coisas boas. Eu sempre pensava que, tipo assim, uma hora Deus ia me dar uma saída pra tudo aquilo que eu tinha acontecido na minha vida, né? Aí foi aonde que eles fizeram o sorteio. Eu fui sorteada, né, pra honra e glória do Senhor. Eles tinham me ligado primeiro, depois fizeram o sorteio lá, né, no dia. E eles ligaram pra minha cunhada, falou que ela tinha ganhado, depois ela não ganhou a casa. Né? Então, assim, ela ficou na expectativa, mas depois eles não sorteou ela, não foi sorteada e ela não ganhou nada. Então ela ficou meio assim, achando ruim, né? Porque a gente racha, não tem como. E aí eles ligaram pra você e falou que você tinha ganhado. Sim, e eu fui no dia do sorteio, peguei o cupomzinho, né? Com o endereço da minha casa. Lá no dia do sorteio você estava lá? Eu estava lá. Quando falou o seu nome, como é que foi isso? Nossa, foi muito emocionante. Eu tava assim, com o coração disparado. Já tinha sorteado várias pessoas? Sim, muitas nada muitas de pessoas. você? Aham. Inclusive, nós tinha 2 sorteios, nós ficou pro segundo. E eu pensando, meu Deus, e a minha casa, e a minha casa. E você tava lá com toda a fé? Sim, com Porque toda para a ir fé. participar de um sorteio, você tem que ir pronta para pegar seu prêmio. Sim, com certeza. Gente, olha o que Deus faz depois de tanta dor, de tanto sofrimento, né, de tanta tristeza, tanta angústia. Com 18 anos, ela conseguia confiar. Isso é muito lindo. Quando nós realmente temos Deus no nosso coração, o passado de dor não significa nada. Porque a nossa visão está no futuro. E a Bíblia diz o quê? O melhor de Deus está por vir. Então, se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor. Depois da manhã vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. E era essa fé, a ponto de ir no sorteio, Sim. ficar com o seu papelzinho e a cada balançada que eles davam e pegava, você falava, é a minha. Eu achava que eles iam chamar eu. E aí, de repente, chamou. Aí, de repente, chamou. Nossa, eu fiquei muito alegre, nossa. E eu falava assim, nossa, o dia que eu inaugurar minha casa, eu vou fazer um churrasco, né, pra comemorar, vai ser muito bom e tudo. Aí, eu lembro que... Aí, passou alguns dias, eu falei assim, Senhor, como eu morei muito perto de casa distante uma da outra, eu não quero isso pra minha vida mais, Senhor. Eu não quero morar longe da creche, longe da escola. Você escolheu com Deus. Sim, eu falei com o Senhor, somente com Ele, eu não falei com mais ninguém. E eu falei dessa maneira, Senhor, não me deixa eu morar, por favor, perto de Pasto, mas não. Me dê uma casa que seja um pouco mais longe, né? E hoje, perto da creche. Perto da creche e da escola, né? E hoje, pra honra e glória do Senhor, eu moro aqui na terceira rua, né? De cima pra baixo, vindo na rua reta da creche. Aí você, quando termina o final da rua, você vira à esquerda, você conta a primeira, a segunda, quando é a terceira rua, você vira. E foi onde o Senhor concedeu minha casa. E aí tem o colégio por perto, Sim. tem a creche por perto e é de fácil acesso também para o seu trabalho, tudo. Tudo. Foi perfeito. Perfeitamente, porque assim, algumas casas que teve para baixo, ou no escala de baixo, teve alagamento, né? Alguns muros foram destruídos, algumas casas foram alagadas, mas assim, Deus... Você mora na parte alta? Sim, eu moro na parte alta, eu falei um dia assim pro meu esposo, nós temos colegas que moram lá embaixo, né? E nós sempre falamos assim, nós moramos lá em cima, é o lugar melhor que Deus nos deu. Aí nós brincamos, curte com eles, E aí é só interceder pelos que estão embaixo. Sim, mas aí eu olho assim,
pensando, né, voltando atrás, eu falo assim, Deus é perfeito demais, Deus deu onde eu queria. Porque assim, o Senhor poderia me dar no setor da escala de baixo, né? Não, mas eu vou dar lá em cima pra ela, porque foi onde que ela pediu, né? É lá que eu vou conceder. E aí depois você teve uma outra gestação, foi saudável? Sim, antes de eu ter essa gestação, eu chorava muito, porque assim, quando eu passava por alguma aflição, algum momento difícil, eu sentia muita vontade de conversar com a minha mãe. Aí depois, quando passou a questão da nossa casa, depois de 8 anos, que meu filho já estava, né, grande, eu engravidei, né? Mas nessa época você chorava muito a falta da sua mãe? Sim, eu chorava muito, sentia muita falta da minha mãe. Inclusive a minha sogra falava assim que ela era minha mãe espiritual, né? E minha sogra, então ela falava que eu tinha ela, que eu podia contar com ela. Então assim, eu contava muito com ela me dava muitos e muitos conselhos, mas eu queria mesmo, era o amor da minha mãe. E nesses 8 anos, cuidando do seu filho e sentindo essa tristeza, você não foi ao médico, não tomou medicação para depressão? Então, eu lembro que eu comecei a fazer um tratamento e foi até no CRAS. E a médica falou assim, ó, se você não melhorar, você vai ter que tomar medicação. E aí eu lembro que eu fui fazendo acompanhamento com ela até que ela saiu de lá, eles tiraram ela. E aí depois eu não dei procedimento. E continuou com aquela angústia que você não sabia explicar. Você estava feliz, Sim. Mas a tristeza te perseguia. Sim, me perseguia. E aí eu lembro que chegava dias aqui em casa que eu queria tanto alguém aqui comigo, um pai, porque assim, meu esposo, ele sempre trabalhou em 2 serviços, então assim, eu ficava muito só. Então eu sentia muito falta dos meus irmãos, eu não tinha meus irmãos por perto, sempre distante, sempre assim, um afastado do outro, né? Inclusive tem 3 irmãos meus, que foram dados por pessoas para cuidar de fora. Que perdeu totalmente o contato. A gente perdeu o contato e, para honra e a glória de Deus, começou a se aproximar com a gente, né? Um que mora em São Luís, Montes Belo. A gente tá se conhecendo, né? Não tem muito tempo. Então, assim, eu tô feliz, porque, assim, Deus, ele ainda realiza sonhos. E eu sempre gosto de falar, eu louvo mais sobre realizações, porque, assim, eu poderia ter morrido, eu poderia ter pegado meu sonho, como é que eu poderia fazer? Pegasse meus sonhos e fazesse uma bola de neve e amassava todinhos assim, jogava fora no lixo. Mas não, eu resolvi confiar em Deus, eu resolvi acreditar, a ter fé, né? Porque... Sem nenhuma garantia, né? Não. Só crendo na palavra. Só crendo, através da minha sogra, que ela me ensinou a ter fé, a orar, porque ela é uma mulher muito de fé. Eu me inspirei nela. Tem algum hino que fala sobre a sua história, que você escolheu assim, esse hino me representa? Sim, tem um hino que eu gosto muito dele. Canta um pedacinho pra nós. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas é Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Que lindo! Lindo, lindo, nossa. Ai, gente. E aí você teve a segunda filha? Sim, aí eu tive a minha segunda filha. Vivendo novas histórias. Novas histórias, novos momentos. Casou. Sim. Que você que sonhava em casar, Sim. né? O marido deu uma segurada assim. Sim. A gente lutou, né, pra mim entrar em comunhão com o Senhor, porque... a minha vontade era entrar em comunhão com Deus, tomar a Santa Ceia. E assim, eu orei ao Senhor, meu esposo orou. E o que a gente orou, Deus nos concedeu a gestação da minha filha, né? Depois de 8 anos, eu resolvi fazer alguns planos. Eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu quero ter uma filha menina. E eu quero ganhar mais ou menos no mês de julho, por aí. E eu lembro que foi uma virada de ano novo. Eu falei pro Senhor, o meu sonho é ter uma menina. E aí, eu lembro que aquilo
foi uma oração lá no fundo da minha alma e eu coloquei nas mãos do Senhor. Só que eu falei assim, primeiro eu quero fazer um curso de enfermagem técnico e ser enfermeira. Depois que eu já tiver, né, nessa área algum tempinho, aí lá pro mês de julho, que já vai ser férias, mais ou menos, aí o Senhor me concede essa bênção. Só que eu lembro que eu pedi na virada de ano novo, quando foi em março, eu tava trabalhando e eu passando mal, e resolvi sair do trabalho, pedir conta. E eu lembro que, como eu tenho problema de refluxo, eu tenho problema nas pernas, da safena que ficou doente, eu tenho que fazer uma cirurgia, e eu tenho um problema muito sério do refluxo. Então, assim, direto eu passava mal. E pra mim era um refluxo, né? Esse refluxo tá muito atacado, mas aí foi se agravando. Eu pensei, eu vou na UPA, e eu tava tomando, eu sempre tomei injeção, depois que eu passei o resguardo do meu filho. Aí depois de... E por que você tomava injeção? Porque foi a minha irmã que me incentivou, né? Toma, que é mais, como é que se diz? Pra fortalecer mesmo? É mais seguro. Ah, tá. Injeção anticoncepcional. Anticoncepcional, eu sempre tomava. E aí eu tomei por muitos e muitos anos. E depois, quando chegou um certo ano, deu um cisto. O médico tirou e falou, não, agora você vai tomar um remédio. Então, assim, eu engravidei da minha filha tomando medicação. Então, eu não esperava que eu estaria grávida, porque eu tava tomando um anticoncepcional em comprimido. E aí, eu lembro que eu falei pro meu esposo assim, eu vou na UPA, porque eu não aguento passar mal mais. Eu não tô normal. E aí ele falou assim, não precisa não, vamos ali na farmácia que o médico, eles vai passar um remédio pra você. Eu falei, não quero, eu vou no médico porque eu sei que eu não tô normal, eu não tô bem. Aí quando chegou lá o médico falou assim, eu já fui entrando e contando pra ele nem tinha me examinado. Ele falou, você tá grávida? Eu falei, doutor, eu não estou grávida. Ele falou assim, você está sim? Eu falei, não estou, doutor, eu tomo remédio. E outra, eu tô passando mal do estômago. Ele, não, você tá grávida sim. Aí eu entrei em desespero, eu chorei tanto, mas tanto, que o médico falou assim, você não dá certo com seu esposo, não? Aí eu falei, não, doutor, eu dou certo, mas é porque eu não imaginava que isso iria acontecer agora, eu fiquei surpresa demais, isso mexeu muito comigo. Aí ele, não, mas agora é só cuidar, vai dar certo tudo, você vai ver. Aí... Foi uma gestação tranquila? Foi uma gestação assim, onde que nessa época eu tive que levar meu filho pra fazer tratamento, né? Que ele tem TDAH. Foi na época da gestação da sua menina que você descobriu que o seu filho tinha um problema? Não, ele tinha 5 anos quando eu descobri que ele tinha TDAH, né? Então assim, ele tem hiperatividade, ansiedade e déficit de atenção, 3 coisas. E aí eu lembro que eu tava gestante dela e eu tinha que ir lá na Vila São Contalengo toda semana, as 3 vezes da semana, levar ele pra fazer tratamento. As minhas pernas deu muito inchaço, eu tinha que tomar remédio para edema, eu tive que tomar 2 tipos de remédio para as pernas. E eu sempre tive que usar, o médico passou aquelas meias compressa. Para não dar trombose. Para não dar trombose, porque eu já tinha um problema das veias, né? Então, para não correr esse risco, era para mim tomar a medicação e usar a meia. E assim eu fui fazendo. Tatiane, e assim, algumas pessoas provavelmente olhavam para sua situação e falavam assim, essa menina nasceu para sofrer. Porque tem muita gente que usa essa frase, né? Eu nasci para sofrer, Deus não gosta de mim. Quando eu acho que as coisas vão ficar boas, o trem piora. E aí você descobre que tinha um filho com problema, né? Que dependendo do jeito que você recebe a informação, é assustador. Porque fala assim, é pra sempre, isso não tem cura. É assustador. Mas quando você vai tratando, você percebe que dá pra conviver de uma forma normal, né? Sendo mais paciente, mais amorosa, porque tem todo um certo cuidado com a criança. Mas você, assim, passou por essa fase tranquila ou você ficou nesse pânico de, nossa, é um problema, é uma doença sem cura? Então, no começo eu fiquei meio que aflita porque a gente descobriu o diagnóstico dele. Nessa época a gente não tinha nem condições financeiras de pagar uma psicóloga. Eu lembro que um dia eu cheguei numa irmã da igreja que a gente era amiga, ela falou assim, eu falava assim, eu preciso levar ele psicóloga, mas eu não tenho dinheiro, como que eu faço? Aí um dia ela falou assim, se você quiser eu te empresto. E eu pensei, como que eu vou pagar esse dinheiro? Porque eu não trabalho, eu não tenho condição. E assim, ela não me emprestou, mas a escola preparou, sabe? Deus preparou tudo. Sim, Deus foi preparando tudo. E assim, eles falaram assim que dependesse o grau dele, precisaria tomar medicação. E a gente não queria que ele tomasse, mas não teve outra escolha. Ele teve que tomar, Era um grau já elevado. Sim. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo também. Muito, muito. Porque você teve essa sensação do nasci pra sofrer. Sim. Porque assim, eu pensei, meu Deus, mas essa agora, Senhor, eu vou ter que passar por isso também.
Então, assim, me pegou também de surpresa. E aí, tratando dele, de você, aí chegou o parto. Sim, aí chegou o parto, foi aonde que eu já tinha arrumado algumas pessoas pra ficar comigo na maternidade, né? Eu tive ela lá na maternidade lá em Goiânia, e nesse dia foi dia 21 de dezembro. Então, assim, todo mundo se preparando pra festa, né? E dela é pra ser normal, que eu tava esperando normal, que eu queria. Eu falei, de novo, é normal, porque dessa vez tem que ser. Eu não tenho ninguém, não tinha arrumado ninguém pra cuidar de mim no resguardo, né? E eu pensei, é eu e Deus e meu esposo. Então, eu tenho que também ter alguma atitude pra dar certo. E foi aonde que eu optei por isso. Eles me encaminhou pra Goiânia, e eu aguardando a dilatação, e eu orava muito, Teruma. Eu lembro que eu fiz caminhada durante a gestação para dar normal, fiz tudo para dar normal. E lá na hora ela falava, você vai ter que rodear essa rampa, você vai na esquina e volta e tudo, e vem, faz agachamento, e assim eu fazia. E essa menina, orando. E orando, pedindo a Deus. Eu sempre orava, olhava pro céu e falava, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, por favor. E eu lembro que quando vinha aquelas contrações muito fortes, eu segurava no meu esposo. E nessa época ele trabalhava de Uber. E ele falou assim, todo final de ano ele sempre colocava um incentivo. E ele falou pra mim assim, falta só 2 corridas pra mim terminar o incentivo, pra mim ganhar tantos reais assim. Nossa. Você deixa eu ir? E eu falei pra ele assim, vai, eu vou ficar aqui. Você tem certeza? Eu falei, pode ir que eu vou ficar aqui. E as minhas contrações foi muito rápido, mas muito rápido, que tinha hora que eu falava assim, eu não dou conta. Senhor, eu vou morrer. Me ajuda. E aí eu fui clamando ao Senhor, eu fui clamando, Teruma. Ele fez a corrida correndo e voltou pra ficar comigo. Conseguiu ganhar o prêmio. E conseguiu ganhar a premiação dele, pra honrar a glória de Deus. E eu lembro que lá na recepção, e eu passando tanto mal, e o pessoal foi cobrando dos recepcionistas pra chamar o médico, porque, tipo assim, era muito tensa, foi aumentando muito rápido. E assim, foi de tanto eu clamar a Deus, porque eles falaram assim, você vai entrar agora só de manhã. Quando eu cheguei, já tava dilatando. Tinha dilatado 1 centímetro, depois foi pra 2. E aí eu chamava eles, eu falava, eu vou ter a neném aqui, e eles não queriam me dar, né, socorro naquele momento, eles queriam esperar a hora deles. E foi tanto o povo falar, e meu esposo chegou neles e conversou, eles me liberou pra dentro. E eu lembro que eu pensava assim, Senhor, eu queria tanto meu esposo aqui comigo nessa hora pra estar me ajudando, e eles não deixam ele ficar comigo. Eu não tenho a minha mãe, Senhor, nessa hora eu queria tanto a minha mãe, porque assim, todas as mães que é saudável vai na maternidade, vai, né, com a sua filha, sai de lá, né, segurando os bebês, sai de mãos dadas, e eu não tenho esse privilégio. Eu lembro que eles me colocou no corredor, e eu lembro que eu segurava assim com tanta força, mas tanta força, e a neném quase saindo. Eu lembro que a médica passou e eu sempre orando e falando, Senhor, Emanuele, nasce logo, por favor, minha filha, nasce logo, ajuda a mamãe. E eu sempre orava, eu falava, Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu socorro, e o Senhor vai me ajudar, e eu vou sair dessa. E eu lembro que eu segurando assim, a médica passou e falou assim, eu falei, doutora, eu tô com vontade de fazer necessidade. É normal, é normal, ué, você pode ir no banheiro. Aí eu falei assim, não, então tá, e eu continuei. Começou a sair sangue depois. Ela passou, eu falei de novo, doutora, eu tô sentindo que a neném tá querendo nascer. É normal. E ela tinha passado a 3ª vez. Aí eu falei, não, então tá bom. E eu fui fazendo força no corredor, fazendo força. Gente, eu tô quase parindo aqui. Aí passou um pouquinho. Ela tá falando sobre a força e eu tô me contraindo aqui. Porque só quem passou por isso sabe. Eu tô quase parindo um neném que eu não tenho. Aí eu sei que essa médica resolveu me chamar, né? Porque eu creio que foi Deus que tocou nela. E aí ela pegou e eu custei chegar, porque eu não tinha força. Eu fui me arrastando e eu cheguei na porta. Quando eu cheguei na porta eu travei. Aí ela falou assim, pode deitar aqui que eu vou te examinar. E eu fui dando passinho por passinho. Quando eu deitei, ela falou, sua bolsa não estourou, né? Não rompeu. Aí eu falei, não. Ela falou, eu vou romper ela agora. Quando ela rompeu, eu entrei em trabalho de parto, a neném já tava saindo. E essa mulher começou a gritar, e gritando. E pega a cadeira de roda, chama o marido dela, corre. E ele subiu comigo pra cima rapidão. E me colocou debaixo do chuveiro, lá em cima da bola. Já me falou assim, a neném já tá saindo, vamos colocar ela na cama. Aí me colocou na cama e eu sempre pensando em Deus. O único pensamento que eu não deixava de pensar era no meu Deus. Porque eu lembro que quando eu era pequenininha, que eu morava com a minha avó, que muitas das vezes eu chorava tanto, Teruma, que eu sentia muita dor de cabeça. E eu lembro que eu falava assim, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Então, assim, eu lembro que o Senhor me escutou desde pequenininha. E eu pensei, Ele vai me escutar de novo.
Aí eu lembro, eu falei assim, Senhor, me dê força pra me ter Nessa hora do normal. parto, você lembrou lá da criancinha chorando, escondidinha. Eu sempre... Muda a minha história. Você falou, Sim, me ajuda de novo. eu sempre lembrei de Deus, né? Eu lembrava, eu falei, Senhor, me ajuda. Me dá força pra colocar ela pra fora. E foi aonde eu segurei assim, meu esposo do meu lado, ele não me deixou nenhum momento só, ele deixou ele entrar, ele acompanhou o parto todinho, ele não soltava a minha mão. E quando a neném nasceu, eu não fiquei tranquila, ele não soltou a minha mão. Aí eu fiz força, foi rapidão, a neném nasceu. Não demorou muito, elas me elogiou e falou assim que eu estava de parabéns, porque eu fui muito rápida. Amém. Aí eu falei nasceu. assim, graças a Deus, foi ele que me ajudou. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, vi ela e tudo, e ela querendo mamar, e eles colocou ela do lado, né? E aí eles começaram a dar o ponto, deslacerou muito. E foi muito grande o corte. Machucou muito. Uhum. E aí eu lembro que eles fizeram os pontos tudinho. E aí eles chamaram uma médica lá. E a médica falou assim, tá tudo errado, tem que desmanchar. E aí eu pensei, meu Deus, eu não acredito num trem desse. E eu já tava cansada, né? Muito cansada. Eles pegou e foi costurar tudo de novo. E nisso, depois eu voltei pro quarto. A minha cunhada, eu lembro que ela passou a primeira noite comigo. E depois não tinha ninguém em Teruma pra ficar comigo. E eu não conseguia amamentar neném. Meus peitos foi inchando, foi empedrando. Começou a já me dar febre. E eu lembro que meu esposo corria atrás de um lado, corria atrás do outro. E eu não tinha ninguém pra ficar de acompanhante comigo. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, me ajuda, Senhor, não tem ninguém. Me ajuda nessa hora, me ajuda meu esposo. Porque ele ficava na correria, correndo atrás de um trem, de outro, das roupas, porque assim, eu não recebia alta, porque a neném, eu não conseguia amamentar a neném. O meu peito só foi ferindo, e eu lembro que eu tirava leite toda noite, toda madrugada, o tempo inteiro, porque meus peitos cresceu muito. E eu lembro que um dia chegou a enfermeira no quarto e falou assim, você vai ficar mais 7 dias internada aqui, mas não sei quantos dias. Porque olha aí, você nem amamenta a menina, olha aí, essa menina tá sem amamentar. Ou seu esposo tem que ficar aqui com você, não é lá na sua casa, não. Aí nessa hora, Teruma, eu entrei em desespero, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E foi onde eu comecei a quebrar meu resguardo. As minhas pernas começaram a dar sinal de trombose. As minhas pernas foram inchando, meus pés foram avermelhando. E eu pensei, Senhor, o que vai ser da minha vida agora? Eu já não tinha ninguém antes. E agora, com isso agora, o que vai ser dos meus filhos? E aí eu lembro que meu esposo falou com a minha cunhada, e minha cunhada ficou de novo. E eu fiquei durante 7 dias, no 7º dia que eles foram me liberar. Você ficou 7 dias internada. Porque não conseguia amamentar. Porque não conseguia amamentar e por causa do risco da trombose. Cuidando, prevenindo a trombose. E aí eu lembro que eu tinha deixado o meu menino com o meu sogro. Aí eu lembro que aqui de frente de casa a gente tinha colocado uma tenda, porque a gente tinha um carro e meu esposo trabalhava no carro, né? Fazendo as corridas dele. E nesse dia que eu cheguei em casa, o meu filho se pendurou, caiu no chão, quebrou o nariz. No dia que você chegou em casa, ainda com todo aquele cuidado pra não dar trombose, inchaço, aí ele caiu. Eles mandaram ele pro UGOL. E eu falei, Senhor, e agora? Como que a gente vai fazer? Aí minha cunhada se dispôs a ficar com a neném, a gente tinha que amamentar a neném, e minha cunhada não tinha como amamentar. Aí a gente arrumou o mamar dela e eu fui pra ficar com ele, pra ele fazer. Isso com 8 dias de resguardo. Isso, com 8 dias de resguardo. E nisso, quando eu quebrei aqui em casa, que eu vi ele com o nariz inchado, querendo sangrar, me deu um susto enorme, me deu uma dor de cabeça muito forte. E eu lembro que essa dor não passava. E eu lembro que eu peguei a harpa e fui cantar o hino de sangue. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso do teu socorro, da tua ajuda, porque senão eu não vou dar conta. Eu não posso ficar doente, Senhor, me ajuda. E eu lembro, Teruma, que foi poucos minutos, a dor de cabeça, que era intensa, sumiu. E eu falei assim, eu pensei, mas como Deus é fiel, Deus arrancou essa dor de cabeça da minha vida, mas aí eu tive que passar pelo processo com ele lá no médico, né? Então, assim, eu fiquei lá com os peitos enchendo, os peitos doendo. E muito preocupada com ele, porque ele tinha que fazer a cirurgia, né? Então, assim, a gente fica com muito receio. E aí ele fez essa cirurgia, a gente voltou pra casa, Teruma. E eu lembro que quando eu ganhei a neném, não parecia que eu tive normal, parecia que eu tinha cesariana. Muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E eu falava, esse trem não tá normal, não tá normal. E eu colocando um sprayzinho. E mesmo assim sentindo muita dor. Já lá dentro eu já sentia, dentro da maternidade. E eu falava que não tava normal. E aí quando eu cheguei em casa, foi no
depois que eu saí do hospital com ele, eu olhei e tava saindo secreção. E eu não conseguia fazer necessidade, eu não conseguia ter a vida normal íntima com meu esposo. E foi se agravando. E eu pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu voltei, e eles veio jogar a culpa em mim e falou que eu fui pra lá com infecção. Sendo que eu fiz pré-natal certinho e eu não tinha nada de infecção. Ele jogou a culpa em mim. Aí você estava com infecção hospitalar, provavelmente. Provavelmente, né? Porque assim, como eles desmanchou o ponto e fez de novo, eu acho que foi aonde pegou a infecção. E aí, eles me passaram um antibiótico. Não adiantou. Voltei de novo, passou o antibiótico, não adiantou. Passei de novo, não adiantou. Eu fazia tudo quanto era remédio caseiro e nada adiantava. E ardendo. E isso foi passando vários dias e você com essa infecção. E mais isso pra quebrar o meu resguardo, porque eu comecei a chorar demais. Eu pensei, e agora eu não sei mais o que eu faço. Porque passa remédio caseiro, nada adianta. Toma antibiótico, nada adianta. E foi aonde, depois que eu descobri, eu paguei uma consulta particular e levei pra ela os treinos que eu tinha feito. E ela olhou e falou assim, ó, isso aí foi deslacerado e eles fizeram algo errado aí. Tem algo errado aí mesmo. Por isso que você não consegue fazer necessidade. E eu lembro que então o processo do parto dilacerou as partes íntimas. E depois a forma deles saturar lá e arrumar não foi direito também. Não foi direito também, onde me deu sequela, né? E eu fiquei também traumatizada, porque ficou totalmente diferente e a dor era intensa, né? E aí foi onde que ela me passou uma medicação, que foi onde que eu voltei a ter uma vida normal. Mas para ter uma vida normal, eu demorei mais ou menos uns 2 meses e meio. Nossa! E também consegui superar essa dor. Sim, consegui superar essa dor. E aí, depois de tudo isso, depois de toda essa história de sofrimento, você foi ao médico e foi diagnosticada com algum problema? Então, eu já percebia que eu não estava legal, que eu estava tendo que procurar um tratamento psicológico. E eu falava com meu esposo, olha, eu tenho que fazer tratamento assim, assim. Só que eu não conseguia ter forças mais para poder buscar. E assim, meu esposo sempre envolvido com o trabalho, e às vezes, assim, não achava que não era tão urgente o meu caso nesse momento, né? E também, assim, por mais que a outra pessoa que está do nosso lado seja compreensiva, depressão só sabe quem já teve. Sim, com certeza. Só quem passou nesse caminho sabe o que é uma depressão. Você tenta ser forte, você tenta fazer de tudo, né? E nada faz sentido, nada dá certo. E por mais que você tenta explicar para outra pessoa, é muito difícil para um sadio compreender. Verdade. E aí eu lembro que eu fui emagrecendo, perdendo quilos. Com 8 meses, eu tava aumentando a minha neném, o meu leite secou. E eu tomei de tudo quanto é coisa pra voltar e não voltou. E aí eu comecei a entender que era por causa do antibiótico e por causa da depressão. Porque eu fui ficando, igual eu te mandei as fotos, você tem as fotos, e eu fui perdendo quilo. E aí eu lembro que aonde foi se agravando. Eu não tinha vontade de fazer nada mais dentro da minha casa, eu não tinha vontade de cuidar dos meus filhos, eu amava, a coisa que eu mais amo ter é fazer bolo, fazer doces. Então assim, eu perdi a vontade totalmente, eu não conseguia fazer e eu não tinha mais aquela noção de como era trabalhar. Eu olhava a pessoa assim, às vezes quando eu saía na rua de carro com meu esposo, eu via as pessoas indo trabalhar e falava assim, como é que aquelas pessoas dão conta? De onde que elas tiram força? Tipo assim, aí eu não conseguia dormir mais. Eu lembro que eu fiquei 2 meses sem dormir. Já tava parecendo louca. Eu tava assim, desorientada. Mas o que eu acho mais lindo de tudo isso, Teruma, porque nessa época nós estávamos fazendo a obra do Senhor. Nós tínhamos sido escolhidos em segundo lugar para estar ajudando na congregação aqui no Jardim Scala, que foi inaugurada. Então, assim, a gente não deixava de ir. Mesmo eu já estava dando essas crises. Eu lembro que uma vez eu estava louvando lá, eu caí, louvando. Mas a gente não deixava de ir de adorar ao Senhor, porque... Você caiu numa crise. Não, eu estava louvando e caí no chão. Então, assim, eu lembro que foi vindo muito constante. E foi aonde que... O pastor tirou a gente de lá, levou pra sede e mesmo assim não tava resolvendo, e eles davam alguns conselhos, mas tipo assim, o que ele falava pra mim, eu não conseguia gravar, eu não conseguia guardar na minha mente, eu não conseguia guardar mais nada, e foi onde eu não sentia mais bem na minha casa. Eu lembro que nessa época eu fazia uma campanha atrás da outra, eu não queria parar de ir no circo de oração, porque assim...
tipo assim, não era mais assim, tanta questão de Deus, mas era questão dos médicos. E eu não queria procurar os médicos. Eu lembro que um dia eu fui no circo de oração, uma irmã falou assim, vai num psiquiatra, pede seu esposo pra marcar, vai tomar um remedinho que você vai ficar bem. E foi passando e nada. E eu lembro que nós começamos a fazer a campanha aqui do Salmo 91 e repreendendo o mal e achando que era o mal, sabe? E aí, porque assim, como eu vim de um parentesco, assim, meio que difícil de lidar, assim, a nossa casa era muito perturbada espiritualmente. Então, assim, a gente achou que era alguma coisa espiritual também. E quando é que você foi no médico? E aí eu lembro que eu tive que ir pra casa da minha sogra primeiro. Eu fui pra lá porque eu já não sentia bem dentro do meu lar, eu não queria ficar aqui por nada. Não conseguia cuidar das crianças direito? Não conseguia. Nada. Aí foi onde eles me receberam bem, com muito amor, carinho. E aí eu lembro que eles me... tipo assim, Teruma, eu não queria comer, eu não queria dormir, eu não tinha paz pra nada. Porque assim, a minha depressão, eu fui diagnosticada com a depressão aguda. Então assim, é a mais forte de todas. Então assim, os pensamentos negativos eram muito constantes na minha mente. Então assim, a minha mente vivia acelerada. O que você pensava que era negativo aqui? Os pensamentos que via na minha vida, na minha mente, era assim: pega esses remédios, toma todos esses remédios, porque você vai ficar bem, você vai se tranquilizar. E aí, você vai ficar calma, vai ficar tudo em paz. E aí eu lembro também que vinha uma vez eu lembro que veio um pensamento também para mim pegar um veneno de formiga e tomar tudo. Peraí, pega esse remédio aqui, porque se você tomar esse remédio, você vai resolver o seu problema. Remédio veneno. Remédio veneno. E você vai resolver, vai ficar tudo bem. E aí, eu pensava assim, ei, peraí. Só que aí, eu lembro que lá, na casa da minha sogra, mesmo com eles por perto de mim, eu não tinha paz, Teruma. Eu não tinha paz dentro de mim. Parece que meu coração ficava assim, ó, o tempo inteiro. Eu perdi 12,5 kg. Nossa. E eu lembro que minhas roupas não estavam servindo, e foi uma luta imensa. E eu fui sentindo feia, Teruma. Eu já sentia feia antes, eu vou falar a verdade, eu não me amava. Eu não me amava, eu olhava no espelho, eu falava assim que eu tava velha, que eu tava parecendo cabelo branco, que eu tava ficando feia. E aí, foi se agravando. E eu lembro que chegou um dia que eu falava assim, eu vou morrer. Eu falava pra mim mesma, eu vou morrer porque eu não suporto isso mais e Deus vai me levar. Você queria morrer? Eu queria morrer, Teruma, porque eu não tinha sossego nem pra... Você começava a falar assim, Tatiane, tá tudo bem? Aí o pensamento, desse jeito na minha cabeça, desse jeito. Então assim... Aí você começou a pedir Deus pra você morrer? Eu falava assim, Deus vai me levar. Eu não conseguia ler a Bíblia mais, porque assim, eu lia todo dia. Mesmo com esse processo todo, eu jejumava. A minha sogra falava, Tatiane, não faz isso não, você tá doente, espera você se recuperar. Eu todo dia jejuava, eu queria subir pro monte, porque lá tinha um monte lá perto, vamos pro monte. E ela, não, hoje eu não posso ir, porque o meu cunhado tem problema de saúde e dava, assim, muito trabalho pra ela. Então, assim, ela também tava passando por momentos muito difíceis. E aí... Você ficava desesperada? Eu ficava desesperada, Teruma, porque, tipo assim, eu conseguia procurar socorro somente em Deus. Eu conseguia procurar nos médicos. Mas aí quando você começou a tomar remédio, você sentiu a diferença? Não, assim, eu demorei a achar um remédio que dava certo. E o meu maior medo é de ser internada numa clínica psiquiátrica. Porque você tinha lembrança do que aconteceu com a sua mãe. Tinha lembrança do que aconteceu com a minha mãe. E um dia eu passei uma noite com a minha mãe lá dentro. Então, assim, o pensamento maior era de eu ficar louca, né? E o medo de ficar louca quase estava te enlouquecendo. Quase estava me enlouquecendo. E foi então que Deus, assim, foi preparando tudo pra mim. O meu esposo fez um plano, né? E aí Deus foi colocando os médicos no nosso caminho certo. E um dia, eu falei pra ele assim, que eu tinha ido numa palestra e vi uma médica. Eu falei assim, vai, conversa com ela, vê se dá certo. E aí foi onde ele procurou e deu certo. E nessa época, Teruma, nós tínhamos um carro que meu esposo trabalhava de Uber. A prestação foi atrasando. E a pandemia não tinha cliente para carregar. E eu lembro que eu chamava ele direto. Eu falava, vem, por favor, me ajuda. Então, assim, muitas das vezes ele tinha que largar aquilo que ele tinha conseguido para poder ficar comigo. E aí foi se agravando. E nós
ficando Endividado. cheio de conta, endividado, e tinha que comprar remédio. E eu penso assim, e falo assim, que Deus nessa época mandou o maná do céu pra nós, que foi o auxílio emergencial, porque assim, Teruma, eu comecei a fazer tratamento com a psiquiatra, era toda semana. E eu lembro que era muito caro, porque assim, ela é lá de Goiânia, né? Então assim, era um valor muito alto, e minha sogra falou assim, não, larga de mão dessa mulher, arruma outra. Mas eu falava assim, não, eu quero ela, eu quero ela. Foi a que deu certo. Foi a que Deus preparou naquele momento. E os remédios também muito caros, não dava certo, tinha que comprar Sim, outros. não dava certo os remédios, e eu não conseguia dormir. E eu lembro que, nessa época, meu esposo ainda trabalhando à noite, e o meu pai, Joaquim, que ele me adotou depois como filha, que é o marido da minha sogra, ele tinha muita paciência comigo, Teruma. Eu lembro que ele falava assim, eu não conseguia dormir, eu acordava, ele passava perto de mim, e eu, me ajuda, por favor. E aí ele, vai dar certo, você vai vencer. E ele, todos os dias, se eu chegasse perto dele, eu podia estar com a mente confusa do jeito que tivesse, ele falava, você vai conseguir. E minha sogra sempre falava pra mim também, isso é só uma luta que você tá passando, você vai vencer, isso aí é porque Deus vai te usar, isso aí é porque Deus tá permitindo, mas não quer dizer que ele não vai te curar, ele vai te curar. E aí chegou um tempo que você conseguiu uma medicação que estabilizou. Sim, aí eu lembro que eles me deu uma medicação que começou assim, dar certo. Só que aí eu descobri que eu tinha um outro problema de saúde. Eu descobri que eu tinha a hérnia, que surgiu, e o nódulo. Então assim, eu pensei assim, meu Deus, meu mundo vai desabar. Mas um problema na minha vida... Gente, nós não temos tempo pra contar todos os detalhes, mas aqui tem até um caderno do meu lado com os tópicos. Isso aqui é tópicos de tanta coisa. Sim. Que a Tandiane passou. A gente tá rindo pra não chorar. Mas tem várias coisas aqui que não deu nem pra gente citar, porque senão depois vocês desistem de assistir o vídeo todo. Mas nós vamos tentar enxugar agora, fazer um resumo para poder conseguir encerrar o vídeo. Mas você que acha que tem problema, você assiste esse vídeo umas 10 vezes que você vai aprender a levantar a mão pro céu e dar graças a Deus. Porque quando passava uma luta, logo já tinha outra. Meu Deus do céu. Mas o importante é que a presença de Deus era tão grande que te sustentava. Sim, inclusive, Teruma, esse hino que eu louvei agorinha, eu lembro que uma vez, quando eu tava muito doente, eu olhei e tinha feito um vídeo dele na igreja, deu louvando, e o pensamento falou pra mim bem assim, olha lá, a maneira que você estava, fazendo a obra de Deus, fazendo tudo do jeito que queria, e olha a maneira que você está. Você ainda vai continuar adorando? Você vai continuar confiando nesse Deus? Era o inimigo, né? O acusador tentando colocar pensamentos controversos. Pois é, aí eu lembro que eu não conseguia ler a Bíblia mais, porque assim, como eu perdi muitas noites de sono, parece assim que eu não conseguia nem enxergar mais normalmente. E aí eu lembro que eu peguei um dia e eu sempre não deixava de orar, sempre orava, mesmo assim, parecendo que você não tinha mais forças, mas eu sempre às vezes ligava o pensamento em Deus e muitas das vezes eu gostava de olhar pro céu. Eu saía pra fora, eu olhava pro céu e falava com o Senhor. Eu pensava assim, eu não sei de onde vai vir meu milagre, eu não sei de onde que eu vou conseguir vencer, mas eu vou vencer. Eu creio que um dia Deus vai fazer o impossível acontecer na minha vida, né? E aí eu sei que foi vinha final de semana, a gente não ficava aqui. Eu fiquei vários meses lá e nós foi vindo, e aonde Deus foi operando um milagre. E no dia que eu descobri o nódulo, eu olhei pro céu e falei assim, eu não vou reclamar, eu vou adorar. Porque o adorador adora em meio à luta, ele não blasfema contra Deus, ele não reclama. Eu não entendo por quê, e eu não vou questionar o meu Deus, mas eu vou adorar. Eu continuei adorando, Terômia, e nunca deixei de adorar. Inclusive no dia da morte do meu tio, que eu fiquei sabendo que ele foi morto, que é o que me adotou como filha, que eu amava demais, que eu falava assim, tio, eu queria que o senhor fosse meu pai. Ele falou pra mim, no dia a pastora me deu oportunidade, eu não recusei. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei o microfone e fui adorar. Com a alma gemendo de dor. Com a alma gemendo de dor. E eu aprendi, Teruma, nunca recusar. A louvar a Deus, a agradecer a Deus por tudo. E hoje você superou tudo isso, mas ainda faz o tratamento. Sim.
Toma as medicações certinhas. Sim. Inclusive, nessa terceira tomografia que eu fiz, e meu esposo sempre profetizando um milagre na minha vida. E quando faltava um dia para mim fazer, mais ou menos, eu lembro que eu tava passando muito mal, e ele falou assim, tenha fé e crê, que você vai fazer esse exame e não vai dar nada. Deus vai te curar, você vai ver, você vai contar depois. E eu lembro que eu fui fazer a ressonância, o meu nódulo era 3,2 milímetros. Gente, quando nós falamos nódulo, é quase que um câncer, né? A gente fala nódulo para não ficar falando essa palavra feia, mas era como se você tivesse um câncer. Sim. E aí você fez essa última ressonância e o que aconteceu? Sim. E aí quando eu cheguei lá para fazer, o rapaz me tratou com muita educação, eu fiz da maneira certinho, direitinho, e ele, quando terminou, eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, moço, você me conta o que você viu? Aí ele falou assim, fica tranquila, porque deu pra ver tudo perfeitamente. E você pode ficar tranquila. E eu peguei e pensei assim, se ele falou isso, eu vou ficar tranquila, né? Eu não vou me preocupar, porque minha vida tá nas mãos de Deus. E aí, eu peguei e marquei consulta com o meu psiquiatra, que foi ele que pediu, e marquei com o neurologista. E levei. O psiquiatra, quando olhou, falou assim, nossa, mas que bênção, você não tem mais nada. E o nódulo era no cérebro. O nódulo era no cérebro. Então, assim, o nódulo, ele falou assim, uai, mas como assim? Não tem mais nada. E ele falou assim, nossa, mas como você melhorou? Aí eu falei assim, primeiramente, foi graças a Deus, e segundo, graças a você, porque Deus colocou você na minha vida para ser um instrumento. Aí o neuro também avaliou o exame. Sim, e não tinha mais nada. Eu levei pro neuro também, ele falou assim, não tem nada aqui. Então, olha, assim, foi onde eu recebi o meu milagre, assim, que eu fiquei, nossa, muito feliz demais da conta. Gente, assim, para nós encerrarmos, ela tem muitas histórias. Você tem Instagram, Dadiane? Tem Instagram. Nós vamos marcar o Instagram dela, depois vocês podem ir lá no direct, conversar com ela, né, fazer perguntas. Sim. Hoje ela tá no trabalho que ela escolheu também, que ela pediu para Deus, que é uma outra história, tem propósito, tem muita coisa. Mas hoje você está no trabalho que você gosta, inclusive fazendo doces. Fazendo doces deliciosos. O esposo tá bem, a gente vai chamar a galera aqui para nós encerrarmos esse vídeo com os filhos lindos, saudáveis, inteligentes, né? Sim. O garoto continua, né, com as suas limitações, mas com uma educação incrível, estuda, né, vai pra escola, ajuda a cuidar da irmãzinha. Louva na igreja. Todos então, dois. Hoje você pode, agora no final da história você ainda pode repetir, eu sofri muito, mas Deus... Sim, eu sofri muito, mas Deus mudou a minha história. E eu nunca vou desacreditar, e eu sempre gosto de incentivar as pessoas que Deus pode estar passando o que for, uma tribulação, uma tempestade, mas Deus ainda continua realizando sonhos. Basta a gente ter fé, confiar e ter esperança. Então, assim, a questão dos remédios também, né? O médico, eu tomava 6 medicações muito fortes, e o Senhor tirou 3 medicações minha recentemente para a honra e a glória dele. Que foi um outro milagre, Sim, né? Foi um outro milagre. Tem algum versículo bíblico que você gosta? Sim, o Salmo 121, porque sempre quando eu estava aflita, eu olhava para o céu e meditava, falava, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ai, que lindo! E o seu socorro sempre veio de lá? Sempre. Mesmo não podendo contar com a família, com a ausência dos pais, né? Nunca teve chance de ter grandes amigos, né? Era tudo muito rotativo na sua vida, estava num lugar nem outro, mas Deus construiu uma história, te deu uma família, e hoje você é linda, é forte, é vencedora. Sim. E todos que vão assistir o vídeo, tenho certeza que vai aprender muito. Amém. E alguma fase muito difícil que você estava atravessando, Deus te mandou um sinal. Sim, Deus mandou um sinal dele, dizendo que, tipo assim, ele nunca tinha esquecido de mim. Às vezes eu olhava assim e pensava, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas eu sempre, lá no final, eu pensava assim, Deus está olhando por mim, Deus está cuidando de mim. E um dia meu esposo trabalhando de Uber, um cliente entregou esse cartãozinho para ele aqui, que eu guardei na minha Bíblia, e todos os dias, mesmo passando por aquela tribulação da depressão aguda, pelos pensamentos ser constantes negativos, porque era mais negativos do que positivos, porque positivos não estava tendo, para falar a verdade, mas eu sempre olhava assim e eu lia esse bilhetinho aqui, você vai vencer, mas primeiro eu vou te ensinar a ser forte.
E esse é o processo. Esse Cada foi o processo. dia você se torna mais forte. Sim. E pra gente encerrar, qual recado você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Eu quero deixar o recado que ninguém desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, que ame mais uns aos outros, abrace mais e seja cada um feliz. E nunca esqueça, o milagre pode acontecer a qualquer momento. Afinal, o milagre sou eu, o milagre é vocês nós. E o milagre somos nós. A nossa história, a história da Tatiane, a minha, a sua, a história dessa família, revela quão grande é o amor de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque você vai nos ajudar a levar essa história maravilhosa para mais pessoas. O canal também é seu e agora é sua responsabilidade ajudar outras pessoas a contar a sua história também.